Doutor, o senhor sempre traz aqui, para quem nos acompanha, doutor Marcos é o nosso colunista da saúde, ele é que traz esses momentos de reflexão para a gente, que essa tábua quadrada da nossa mesa aqui sempre tem reflexões maravilhosas. E, novamente, eu lhe agradeço pela presença dos grandes companheiros de jornada na medicina que o senhor traz aqui. São colegas de profissão, amigos, que dividem a mesma missão, que é cuidar das pessoas, como o caso seu, além de colunista. Um instrumento, apenas um instrumento. E agradecer a doutora Aline também. É que o senhor pode... Amém. Obrigado, Aline. Agradecer mais uma vez a vocês que nos o senhor fez recebem uma pergunta aqui. Né, e eu fiz uma pergunta sobre a questão da prevenção, não é isso, Aline? Do autoteste. Do autoteste. E aí, qual é a sua percepção em relação ao autoteste? Se você acha válido, se é possível, né? Se é viável. Está sendo feito no interior do estado, aquele interior bem distante, né? Ainda não tem dados, Marcos, para a gente saber se vai funcionar, se não vai. A mulher precisa conhecer pelo menos a anatomia dela, né? Com esse autoteste. Então, tem mulheres que realmente não sabem da anatomia da pelve. Então, eu ainda não consigo comentar, porque eu ainda não tenho dados precisos disso. Sim, entendi. Mas está sendo testado, vamos ver. O que eu acho interessante, sabe, Tati, porque a gente fala de um interior que, zona rural, que é desassistido. A gente tem muita gente desassistida no acesso na dignidade, saúde, segurança, educação. São pessoas que a nossa população, o nosso estado é um estado-país, então pessoas localizadas em locais muito distantes, de difícil acesso, um deslocamento sempre uma logística muito difícil, né? E o que eu percebo, eu tenho andado aí pelo interior do Amazonas, e uma das cidades eu percebi, eu tenho uma prima que trabalha e tem um cartório em Quari. E ela está me falando uma realidade lá que vai mudar por conta de uma ação que ela fez junto com a prefeitura. De 150 crianças que nascem em Quari, aproximadamente 100 a 120 não faziam o registro civil. Menino! E essas crianças iam para as zonas rurais ou até mesmo cidades próximas e não tinham o registro civil. Então, e muitas vezes... Não existem, né? Não existem, ficam marginalizadas, né? Ficam à margem da sociedade, né? E isso, você não tem acesso à saúde, você não tem acesso à segurança, você não tem dignidade, né? Então, e a ação que ela fez lá, eu achei muito interessante, de montar dentro da maternidade uma ação do cartório para a criança, quando nascer, já fazer o registro civil ali. Orientar os pais para levar os seus documentos também, porque muitas vezes os pais não levam o documento, e essa criança já vai sair ali com o seu registro civil. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui? Se é tão difícil assim a gente ter uma coisa que é simples, que é um documento, você imagina a gente levar saúde num exame que é simples. A gente está falando do exame de Papa Nicolau, que tem quantas décadas que já existe esse exame, e essas pessoas não têm esse acesso, seja por uma dificuldade logística, seja por falta de um transporte, né, ou mesmo de um recurso para ir até a cidade. É muito complicado. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas. Eu acho que essa questão, se não resolver de todo, talvez o autoteste, pelo menos vai resolver de alguma coisa. Agora, a gente precisa abrir mais a porta, né? Fez o diagnóstico, a mulher precisa ter acesso ao tratamento, né? O que é muito complexo. Ontem, à noite, saindo um pouco do Márcio Lilás e falando um pouco da minha seara, da doença cardiovascular, eu fiz um vídeo, postei no meu Instagram. Quem tiver curiosidade, me siga, por gentileza. Quais são as redes, doutor? Doutor Marcos Grangeiro, Marcos com U, Grangeiro com G. Pode procurar também por Cardio Grangeiro, que vai achar. Grangeiro com G.
de uma ação que a Secretaria do Estado de Saúde está fazendo, que foi inclusive, vamos dizer assim, idealizado na ocasião que eu fui gestor no Franciscamente, que é colocar a máquina de hemodinâmica para funcionar no horário ocioso. Também poderíamos fazer assim em outras atividades, em outros hospitais, porque o acesso está muito difícil à saúde. E nesses últimos anos, quando tivemos um boom da doença cardiovascular, a inacessibilidade, a falta de acesso aos hospitais por conta da Covid, hospitais repletos de pacientes Covid, somente Covid, né? Colapsados, a assistência cardiovascular sofreu muito. Então, já havia na fila de cateterismo muita gente. E no mês passado, nós iniciamos o que a gente chama, que eu costumo chamar de mutirão de cateterismos, né? Para utilizar a máquina de cateterismo, a gente chama sala de hemodinâmica, no horário em que a máquina estaria ociosa. E isso vai trazer uma redução dessa fila. Se a gente continuar esse processo aí, eu creio que em 6, 7 meses a gente consegue zerar essa fila. Basta a gente conseguir dar sequência nesse processo, nesse projeto. Então, essas políticas públicas precisam vir para a nossa... A gente precisa pensar, o gestor precisa olhar para a ponta e ver quem está na assistência lá, questionar, perguntar como é que a gente pode trazer melhorias para a assistência, né? Então, talvez essa questão da autocoleta seja algo que não resolve no todo, mas talvez em algum caso a gente consiga melhorar. E a gente continuar pensando, quem está na ponta, né, como nós, Aline, pensar em projetos, processos para que a gente possa continuar melhorando, abrindo a porta da assistência para a demanda que só aumenta e que é enorme. Não é verdade? Eu concordo contigo. Sabe o que eu penso, talvez, é um teste tão simples, que talvez falta um pouco de boa vontade, né? Levar, o que eu preciso, sim, eu preciso de um técnico para colher, um laboratório para ler a lâmina e um médico para dar o resultado, ler aquele resultado, né? E aí instituir o tratamento, que é uma outra porta. Sim. A gente está aqui para detectar, né, as lesões precursoras do câncer e vamos abrir uma outra porta para ela chegar no tratamento, né? Então, assim... não é fácil para esse pessoal que mora muito longe, que não tem acesso, né? Concordo com você. O autoteste é promissor, mas vamos esperar os resultados para a gente ver se vai, né, conseguir. Eu diria assim, que é o que a gente tem para hora. Para agora. Mas a gente pode mudar essa questão do câncer de colo uterino, principalmente a realidade da nossa região norte, Manaus, como sendo... campeã do número isso é um campeonato que a gente não sente orgulho algum, né, de câncer de colo uterino. A gente pode mudar essa realidade instituindo a vacinação. Gente, é importantíssimo que os gestores capilarizem essa informação. E os gestores educacionais, né? Porque Sim. se ele colocar na escola, Exato. né? Na época das minhas filhas, foi vacinado dentro da escola. A campanha foi até lá e depois não teve mais essa campanha dentro da escola. Eu acho válido, a gente vai conseguir diminuir, sim. Agora, em Manaus, tem, tá? Eu vejo que falta um pouco de informação e de vontade dessa mulher também saber a importância desse preventivo, tá? Tem gente, eu sou casada e eu não preciso colher o preventivo. Não é dessa forma, tá? Eu escuto muito isso. Eu sou casada, eu tenho parceiro fixo, né? E eu não preciso colher o preventivo, isso não existe, tá? Ela precisa, a partir do momento que ela iniciar a vida sexual, ela precisa fazer o preventivo, a coleta de forma anual. Bem, gente, existe um estilo educacional, eu acho que nos Estados Unidos, América do Norte, né, eles adotam, que o pai, se ele quiser, ele pode educar a criança em casa, né? Uhum. E por que eu tô trazendo? Vou dar uma volta para chegar onde a minha pergunta vai, que eu vejo muito a senhora falar sobre uma palavra, né? Que é informação, né? Uhum. Ação, né? Daquilo que informa, né? É o agir, né? A educação por si só, né? É como se você entregasse um telefone celular na mão de uma criança e botasse a culpa no celular pela criança não conseguir fazer as tarefas de casa. Para mim não é o aparelho
o culpado. O culpado é a forma que o pai disponibiliza e o que disponibiliza e como faz com que o filho tenha acesso ao aparelho. E como ele delimita os espaços do filho, né? Aí a gente vai de informação, né? Entrar por entrar numa rede social para a gente buscar o conteúdo, bacana. Mas a gente está falando para uma pessoa, às vezes, que está lá no bairro, porque a mulher ela tem que lavar, passar e cozinhar, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar do corpo porque ela tem que ter o parceiro dentro de casa, ela tem que estar sendo espancada pelo parceiro, né? Ela sofre abuso psicológico, a cabeça dela tá bem pequenininha, o cara destrói a mulher por dentro, o cara nem conversa com ela, né? E a mãe fazia do mesmo jeito com ela, o pai fazia do mesmo jeito com ela. Então a gente tem ali uma refém social que não tem acesso, às vezes, ao ensino médio, que chega até o ensino fundamental, e quando chega. Isso eu estou sendo bem drástica, né? Aí eu pergunto aos senhores, a vocês dois, a senhora na sua especialização e ao Dr. Marcos também, se de fato não seria uma ação múltipla, gerida pelo Estado, gerida pela sociedade, pela comunidade, dando à comunidade a oportunidade de conversar numa educação distribuída, não estou falando de educação sexual única e somente, mas para dizer da importância da higiene corporal, passando por todos os lados e como a pessoa, direcionar a pessoa para dizer onde que está, como ela vai conseguir ter esse acesso e aonde, e a forma. Educar, passo cartilha, distribuir cartilhas, panfletos, chegar de porta em porta, qual é a associação comunitária, de fazer uma ação de dentro até das instituições dos hospitais, partindo dos hospitais. Tem um centro somente de obstetrícia, de ginecologia, de cardiologia. Como a gente pode chegar à comunidade? Como a gente pode fazer uma triagem estou falando de relações públicas, de comunicação, de gente que possa prospectar dentro das instituições e saber quem é o perfil de quem está na região, na zona. Né, de saber qual é a cidade, conhecer as pessoas. Para mim, conhecer uma cidade é você conhecer as pessoas. Manaus mostra hoje, de 120 mulheres, 120 mil que a senhora falou de mulheres em Manaus. 102,4% a mais do que o resto do Brasil. Tem do que o restante do Brasil. Gente, isso é falta de educação direta, de ações públicas. Não é culpa somente isolada daquela mulher que está começando sexualmente ou ativamente, não. Daqui a pouco a gente volta para a senhora responder e o senhor também? Pois não. Pode ser? Pode. Intervalo, a gente volta já.